pessoal, tudo bem? Estamos aqui com a neve começando a cair, uma enorme tempestade se aproximando. A meteorologia canadense já mandou um alerta. Algumas regiões as temperaturas vão chegar a menos 40, menos 50, algumas regiões ao norte. Aqui em Toronto nós estamos esperando menos 30, menos 28, não se sabe ainda a previsão como essa tempestade vai se comportar. Daqui a pouco vamos continuar a conversar sobre as aplicações de algumas ideias que surgiram na série Star Trek, como elas foram inclusive patenteadas. Até já! Olá, vamos aqui de volta. Vamos continuar esse papo sobre essas estranhas aeronaves, né? E sobre a questão de que, como eu havia falado no vídeo anterior, algumas patentes foram registradas com invenções que são perfeitamente encaixadas em qualquer série, qualquer filme da série Star Trek. Mas nós vamos começar lá do iníciozinho. Isso foi em 1996, né, quando uma notícia publicada nos jornais dizia que funcionários da NASA, do Centro de Voos Espaciais em Huntsville, no Alabama, anunciaram o início de uma excitante aventura no que se refere à pesquisa de novas tecnologias para o voo espacial. Eles diziam que estavam formulando uma estratégia para os próximos 25 anos. Isso foi em 1996. Estavam planejando essa estratégia de avançados sistemas de propulsão que colocaria os outros planos espaciais no chão. Esse programa era chamado de um programa avançado de transporte espacial e que teria uma tecnologia para permitir as viagens interestelares. Loucura, né? Isso foi falado em 1996, nós estamos em 2019 e não aconteceu. Por quê? Pois é, sempre a NASA metida nessa história. Um grupo se chamava, eles tinham um nome gozado, era o grupo Glenn, o Glenn Research Center em Cleveland, em Ohio. Ele era encabeçado pelo cientista Mark J. Mills. Pois é, em um pronunciamento, o grupo Glenn, ele falou sobre as recentes experiências com a teoria da física quântica. Eles revelavam que o espaço continha um enorme nível de energia eletromagnética. Então, eles teriam com isso respostas para a fonte de propulsão para viagens espaciais, sem levar em consideração a relação massa e propulsão e velocidade. Eu não sou especialista em física quântica, nem em física, mas é o que está escrito aqui na reportagem. Esse livro, eu falei no vídeo passado, tem um adendo técnico completo, explicando todas essas teorias, né? Eles diziam também que essas novas teorias sugeriam que a gravidade e a inércia eram efeitos do eletromagnetismo. Então, gravidade, eletromagnetismo e espaço-tempo seriam fenômenos interrelacionados. Bom, e aí nós teríamos os famosos buracos de minhoca nessa história. Isso aí, então, significaria que a barreira imposta pela velocidade da luz seria literalmente driblada. Quem já viu comentários sobre buracos de minhoca, tem uma explicação super simples, explicada em qualquer livro sobre a física de Star Trek. Eu tenho um livro aqui que faz essas demonstrações do que seria esse buraco de minhoca, como é que eles fazem essa driblagem, né? Enganam o limite imposto pela física da velocidade da luz. Vou mostrar a vocês já. Pois é, seria mais ou menos isso aqui na folha de papel. Né? Eles dobrariam o tecido espaço-tempo e criariam um buraco de minhoca. Né? Ele faria essa ligação, ao invés de levar milhares de anos-luz, fariam isso em minutos, segundos, dependendo do tipo de viagem que eles fossem fazer. Essa é a teoria que é usada nas séries de Star Trek. Pois bem, isso facilitaria muito, né? Isso seria a realização de todos os nossos sonhos, os sonhos de todos os apaixonados pela ficção científica e pela possibilidade da viagem interestelar. Na verdade, com o sistema que nós possuímos hoje, até hoje, em 2019, nós não vamos a lugar nenhum. Muito mal nós estamos conseguindo chegar em Marte. Mas é um problema sério, porque tem que ter combustível para voltar.
Os tanques de combustível são gigantescos. O combustível que se usa hoje não é o que vai nos levar para as viagens espaciais. Nós mal saímos das órbitas baixas da Terra e com muito sacrifício chegamos à Lua. Então, alguma coisa tem que acontecer para que se mude todo esse paradigma que existe envolvendo as viagens espaciais. Porque, infelizmente, com o que nós temos hoje, mesmo mais avançado, foguete do Elon Musk, não é nada mais, nada menos do que um gigantesco busca-pé. Então, nós vemos que o desenvolvimento dos foguetes de Elon Musk, do Bigelow e do Brandon, do SpaceX, né? Então, todos esses desenvolvimentos ainda dependem de foguetes tradicionais que eram usados na Segunda Guerra Mundial e muito, milhares de anos antes pelos chineses. Então, nós vamos ver que a teoria que os cientistas teriam apresentado lá naquela época, em 1996, já falava em buracos de minhoca, né, wormhole, e a velocidade de dobra, ou warp drive. Essas teorias têm despertado uma série de curiosidades no mundo científico, porque elas possibilitariam essas viagens, né, espaciais. E essa linguagem de buracos de minhoca, wormhole, velocidade warp 2, dobra 1, dobra 2, que se usa muito nos filmes, isso era uma linguagem muito doida para que os cientistas na época usassem, né? Falando por oficiais, agentes do governo americano. Então, isso tem influenciado um fluxo de dinheiro muito grande por trás dos panos, os projetos, os orçamentos, os black budgets, os orçamentos secretos, o Caixa 2, para financiamento de pesquisas por fora. As universidades americanas, diferente das universidades aí no Brasil, elas trabalham com grandes empresas, com grandes trusts comerciais, industriais e científicos, desde a área da medicina, em todas as áreas de defesa. Os melhores alunos da faculdade são contratados por empresas para desenvolverem projetos que são financiados por essas empresas. Os laboratórios são sofisticadíssimos. Isso também acontece aqui no Canadá. No Brasil não, é tudo estatal, é o Estado que manda, os projetos não andam, as verbas somem. Não existe um acordo com a empresa privada para poder se produzir patentes e projetos novos em todas as áreas, seja na automobilística, na náutica, em tudo. As universidades têm laboratórios sofisticadíssimos, com os melhores crânios trabalhando ali. Daí a grande concentração de prêmio Nobel no Canadá e nos Estados Unidos, trabalhando nessas universidades. Bom, com esse fluxo de dinheiro causando um frição na comunidade científica, entrando por dentro das universidades, nós podemos ver que as ciências alternativas, que são o nosso campo, né, são as ciências alternativas, ou chamamos de paraciência, UFO, viagem espacial, dobra, isso está sendo pesquisado sim, e com certeza, nas grandes universidades e laboratórios secretos que o governo dos Estados Unidos mantém, né, trabalhando nessas pesquisas. Isso envolve uma quantidade gigantesca de dinheiro. Então, nós podemos ver que as viagens pelo hiperespaço e a dobra 1, dobra 2, tão falada nos filmes, ela pode estar logo ali na frente, no horizonte, vai depender muito de política. Como sempre são os políticos. E por isso que alguns projetos são secretos. Os políticos nem sentem o cheiro. Mas sempre por trás nós teremos política, seja do deep state, do estado oculto, profundo, seja do que nós achamos que é o governo real, sempre vai haver essa guerra. Mas os projetos estão sendo desenvolvidos sim. Star Trek pode ser uma realidade daqui a algum tempo, finalmente. E esses pronunciamentos levaram também a uma postura de cinismo e desconfiança na classe científica, porque parecia que a NASA havia sido forçada a aceitar uma pesquisa por um grupo Maverick. Então, esses cientistas da NASA estavam falando coisas que contrariavam a NASA, oficialmente, como sempre. A NASA tenta desmentir, tenta esconder. Eu já disse em outros vídeos, a NASA ela se apresenta como uma sociedade civil de pesquisa espacial, mas ela tem o lado militar, e bem militar. Esse lado que trabalha de estreito e comum acordo com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Então tem uma NASA de fachada para gente, que pode entrar lá no site à vontade e ver, é muito lindo, mas tem uma outra NASA.
Então, esses cientistas Maverick, Maverick por que Maverick? Não é a marca de carro famosa que teve no Brasil, que eu amava, nunca pude comprar, era muito caro e bebia muita gasolina. Mas Maverick era o nome de um rancheiro texano. Ele se recusava, o governador, numa época, não lembro exatamente quando, queria que todo o gado que ficasse solto no campo tivesse uma marca, a marca do seu dono, a marca do seu rancho, da sua fazenda, para evitar problemas. E o Maverick disse que não, o gado dele e os cavalos jamais seriam marcados. Então essa palavra ficou como sinônimo daquele que não se deixa rotular, daquele que não se deixa marcar. São os Mavericks. E esses cientistas Mavericks, né, perturbar a paciência da NASA, porque a maioria deles eram especialistas na sua área, era um corpo de especialistas com um esmagador conhecimento científico e um conhecimento respeitável. Então esse é o velho jogo conhecido, né, por nós, os conspiranoicos e ufólogos, que a negativa oficial de uma instituição prestigiosa e os movimentos ocultos subterrâneos que existem e às vezes vêm à tona, às vezes tem um camarada que solta a língua um pouco, usa um nome falso, ou solta uma informação qualquer para um jornalista. Então, o tempo todo esse jogo de alguém sempre contando que lá dentro a coisa funciona diferente. Então, nessa época, a NASA dizia que estava preocupada. Pois bem, continuando com o cinismo da NASA, ela tomou a iniciativa, numa reportagem feita na revista Wired Magazine, pelo então administrador, na época era administrador da NASA, Dan Goldin. Ele disse na época que ele estava preocupado com perguntas dos trekistas, que ia haver uma convenção de fãs do Star Trek nos Estados Unidos. Ele estava preocupado, ele havia sido convidado, né, ele estava preocupado com as perguntas. Ele foi convidado para uma convenção de fãs da série. Ele sabia que fariam perguntas sobre esse sistema antigravidade e que saiu num artigo publicado no jornal British Sunday Telegraph, em setembro, no dia 1º de setembro de 1996. Então tinha saído um artigo na Inglaterra já falando que a NASA teria condições de fabricar esse motor antigravidade. Então ele dizia que o trabalho dos cientistas, não só americanos, mas também tinham os cientistas russos, o cientista Eugene Pokletnov, né? O primeiro artigo dizia: cientistas da Finlândia estavam prestes a revelar detalhes sobre a primeira máquina antigravidade do mundo. E aí cita o russo, cita o americano, e vê que nada disso aconteceu. O Deep State veio e pegou e escondeu tudo de novo. Então, de acordo com Platt Goldin, ele teria perguntado aos cientistas sobre o que havia de mais moderno e sofisticado em sua pesquisa. Com Brantley, o chefe do Centro de Estudos Avançados de Voos Espaciais da NASA, o Marshall Center, ele disse o melhor, dizendo o seguinte: ele voltou atrás e disse que a NASA colocou pouco dinheiro nisso, portanto, a coisa não iria sair. Entretanto, um outro membro da equipe, contrariando a opinião, disse que a NASA teria total responsabilidade sobre a questão de como superar a gravidade. E traduzindo, nós não queremos que ninguém consiga primeiro que nós. Apesar dela negar, dela esconder, de colocar barreiras, ela também não quer ser passada para trás. E é bom que ela abra o olho, porque os chineses estão correndo por fora e podem chegar lá. E os chineses não têm nenhuma restrição democrática, não têm nenhum juramento à Constituição, eles são comunistas. Eles não têm que dar satisfação a ninguém, a religião, a papa, a ninguém. Os chineses simplesmente fazem, e eles têm dinheiro para isso. A questão toda agora é como todos esse conjunto de poder global vai permitir ou não. Mas os chineses têm todas as condições de correrem por fora, eles estão pouco ligando para o que as outras pessoas pensam. É bom sempre lembrar que a China tem 5.000 anos de idade contínua. O poder chinês está aí há 5.000 anos. É um planeta diferente e admirável. Mas a NASA, na verdade, ela fica parecendo uma nave espacial querendo decolar com uma série de cabos de aço segurando ela. O tempo todo ela está sendo freada, ela não consegue decolar porque nós temos
as diretorias ocultas, a chefia oculta, o Deep State. O fato é que a NASA vem trabalhando há anos nesse projeto em segredo e fica exposto em um livro também que fala sobre o assunto. O livro é The UFO Technology Hackers, o manual. É o manual do hacker em ufologia. Ele foi publicado em 1997. O autor é um texano da cidade de Santo Antônio, Michael McDonald, onde ele fala sobre o ocultamento da tecnologia já sendo pesquisada, já existente. Esse livro se encontra na Amazon. Muita gente pergunta sobre os livros que eu pesquiso. Eu não pesquiso um único livro. Às vezes, quando eu faço um vídeo desse, são 4, 5 livros em que eu vou pensando reportagens e artigos e vou colocando aqui. Então, mas eu cito sempre o nome das fontes que eu consulto. Eu, como disse já anteriormente, quase que 100% desses livros não são publicados no Brasil. Estão todos em inglês. Então, quem quiser, quem tiver facilidade com a língua inglesa e leitura, então você vai procurar na Amazon. Alguns deles são muito caros. Teve um livro que eu tenho um título de um livro que é sobre os anéis de Saturno, que ele chega a ser vendido aqui na Amazon por quase $2.000. Então, é complicado. Né? Mas vamos continuar. O McDonald, ele que publicou esse livro sobre o hackers, né? Ele, sem dúvida, ele teve um interesse dele nessa área influenciado pelo pai dele. O pai dele foi funcionário do Departamento de Inteligência. Não? Imagina se meu pai fosse trabalhasse no Departamento de Inteligência, eu ia fuçar tudo também, né? E o seu pai é que passou para ele isso. O assunto classificados da Força Aérea Americana era um assunto que o pai dele dominava. Então ele tinha acesso a documentos. Então ele passou a vida dele toda, o McDonald, vivendo entre várias bases aéreas americanas, e enquanto ele crescia nesse ambiente, ele teve contato direto com alguns OVNIs e filmes e documentos de avistamentos. Muito bom isso, hein? Sortudo ele. Ele acreditava que nós já poderíamos estar viajando pelas estrelas não fosse a política de acobertamento dos governos. Ele gastou um bom tempo pesquisando os serviços de patentes nos Estados Unidos, na Biblioteca Pública de Dallas, no Texas. E lá ele descobriu toda uma linha de primeiras, de inéditas patentes necessárias para criar uma nave espacial futurista, e muito tempo depois ele escreveu isso no livro dele. Está lá no livro dele. Ele conta aqui, abre aspas, eu tive que me esforçar por conter minha alegria e excitamento, porque ele não imaginava que haviam pessoas que explicitamente já pesquisavam e fabricavam esses aparelhos, esses UFOs. Ele disse que eram relacionados, todas essas pesquisas eram relacionadas com os efeitos eletromagnéticos, como sempre, eletromagnetismo. Isso vem lá do tempo da Índia, dos Vimanas, lá na civilização hindu, já se falava sobre eletromagnetismo e o uso do mercúrio também, que está em todas as grandes civilizações, inclusive nas pirâmides maias, tem se descoberto depósitos de mercúrio. Para que eles queriam mercúrio, né? Debaixo das pirâmides maias, foi descoberto há pouco tempo. Então, que essas espaçonaves seriam movidas a motores eletromagnéticos. Isso também nos remonta aos supostos discos voadores nazistas, os Roundabouts. Tudo sempre fala em eletromagnetismo e o mercúrio. Ele se focou em 4 patentes em particular. Ele dizia que se essas patentes fossem colocadas juntas, nós teríamos toda a base para as viagens espaciais. Bom, eu vou dar aqui a primeira patente. Quem tiver paciência e dinheiro, porque você tem que pagar pela busca, não é simplesmente eu queria saber a informação. Como em qualquer lugar no Brasil, você tem que pagar uma taxa ao governo. Mas a primeira patente que tem é de número 2949550. Ela foi pedida, então, pelo considerado pai da antigravidade. Essa patente ela é datada do dia 3/7, pasmem, de 1957. O nome do trabalho é Transdutores de Alta Energia, de Alta Carga. A segunda patente. A segunda patente é do número 4663932.
Ela foi colocada por James E. Cox, de Los Angeles. Isso foi no dia 26/7 de 1982. A invenção do James foi chamada de Sistema de Campo de Força Dipolar. Para quem entende do assunto, tá aí, prato cheio. Ele é um tipo de magneto hidrodinâmico propulsor, um propulsor de magneto hidrodinâmico. Esse ele teria uma potência de 1 milhão de vezes maior que um jato convencional. Imagina, 1 milhão de vezes maior do que um Boeing desse. E não usaria combustíveis usados nos aviões e foguetes, e sim um propelente baseado em partículas neutras da matéria, que tinham características bipolar e que poderiam usar partículas da nossa atmosfera, da nossa própria atmosfera, e tirariam essa energia. E também poderia operar no espaço profundo, absorvendo a energia das ondas, das micro-ondas. Incrível isso. Está lá, está patenteado. Está aí o número. Quem quiser, divirta-se. Isso tornaria também, as naves ficariam totalmente invisíveis ao radar. Então, olha os nossos aviões aí, que eu falei no vídeo passado, o B-1, que é um projeto de bilhões e é invisível ao radar. Vou falar no B-1, eu conheci pessoas que estiveram em Bagdá, na época da tempestade do deserto. Os relatórios eram de que quando os aviões americanos começaram a bombardear Bagdá no meio da noite, para os B-1 que foram, ninguém escutava barulho nenhum, eles não sabiam de onde vinham as bombas. A artilharia antiaérea atirava a esmo, os mísseis eram disparados a esmo, os mísseis de defesa, porque ninguém escutava, ninguém sabia de onde vinham aquelas bombas, nem aqueles mísseis. É impressionante. Então nós estamos aí relatos de pessoas que estiveram lá depois, né? Soldados americanos. Então, nós vemos aí que essa tecnologia já pode estar sendo usada há muito tempo. Esses motores seriam bem parecidos, esses motores que essa patente descreve, com as naves dos filmes de Star Trek, né? A gente vê sempre aquela luzinha azulada na polpa das turbinas e dos propulsores. Seria por aí. Ou da Star Wars também. Tá lá a patente. A outra patente, tem várias, eu estou citando 3 apenas. A terceira patente, ela tem uma ligação bem forte também com a ficção. Seria um motor que também usaria energia eletromagnética produzida por um supercondutor. Pesquisa de supercondutores já está super avançada. A patente é do número 5197279, de James R. Taylor. Ele é de Fultondale, no Alabama. Essa patente é de março de 1992. Esse sistema seria igualzinho das naves da série Star Trek. Mesma coisa que nós vemos no filme. Está lá. De acordo com McDonald, esse sistema criaria uma ondulação no tecido do espaço-tempo, né? Esse supercondutor levaria a nave a uma velocidade de 30.000 km por segundo ou 10% da velocidade da luz. Assim, rapidinho, né? Então, nos seus desenhos da nave, no livro da patente dele, ele desenha o que poderia ser essa nave. São discos, né, muito parecidos com os discos apresentados por Adamski, quando alegou seu contato com venusianos, também lá na Califórnia, e muito parecido também com os discos alemães, os Raunebus. Vou mostrar para vocês aí já as gravuras, as fotografias desse disco, né? Esse disco foi publicado pelo Adamski em 1957, era um clássico, hoje é um clássico da ufologia, né? Inside the Spaceship. Ele diz que esteve dentro do disco. Mas essa patente apresenta o formato é sempre universal. Isso em todos os documentos que nós vamos olhar, fotos, desenhos, sempre aparece o disco sempre com essa forma. Até os romanos tinham uma palavra para discos voadores, que era o clipes ardentes. Os índios Hopis chamavam de escudos voadores e por aí vai. Então esse supercondutor seria a solução para nós chegarmos ali, nas estrelas. Bom, até aqui nós vimos como essas 3 patentes já resolveriam o problema das viagens estelares, mas como ficaria a tripulação? Tem estudos sobre isso também. A tripulação seria também protegida nessa velocidade, que causariam tremendas acelerações e mudanças de rumo muito rápido, como os UFOs fazem. Então ele tem essa patente, existe a patente que mostra como poderia ser feita essa
proteção à tripulação. A patente é número 5269482, arquivado por Ernest J. Schwerin de Potterville, Califórnia, e foi feita no dia 30 de setembro de 1991. Então aí nós temos bastante coisa para vão causar diversão o tempo todo. Eu tenho comentado, essas histórias não saem na mídia comum, nem vão aparecer na TV Globo ou na CNN, muito dificilmente. E são revistas especializadas que publicam artigos científicos e alguns pesquisadores pegam esses artigos, guardam e depois publicam mais tarde. Muita coisa acontece por baixo dos panos, como se diz. Muita coisa está acontecendo agora. Eu tenho comentado sobre a abertura ufológica, tem muito vídeo aí sobre a abertura ufológica, mas ela já aconteceu, ela não vai acontecer, ela está acontecendo. Não, como eu sempre repito, não da maneira como muita gente gostaria que fosse, mas ela está aí, está acontecendo. Luiz Elizondo falando, funcionários do governo. O livro que eu tenho feito essa pesquisa, pessoas que me perguntam, é esse aqui. Ok? Secret History of Extraterrestrial Advanced Technology and the Coming New Race, de Lancaster, né? Lancaster é famoso nessa área. Esse é um dos livros, tem muito mais. Nós vamos continuar falando sobre isso. Então, o que mais importa hoje já é a exopolítica, como lidar com essa turma, como lidar com o Estado profundo, como lidar com essas diferentes raças que estão supostamente no controle dos governos do planeta Terra. É como forçar os governos a abrirem os arquivos, para que a gente contarem a verdade, para que nós possamos realmente dar esse salto quântico na nossa evolução. Até já.